Olhe agora para cima. Essa luz acesa aí no seu teto pode ser um dos motivos de você estar triste. E ela nunca vai te contar isso. Não é o seu celular, não é a sua vida, não é você. É a luz. Aquela luz branca, forte, de LED, que todo mundo aprendeu a chamar de luz boa. Só que o seu cérebro ele não enxerga ela como luz. Ele lê ela como uma ordem. É dia. Fique alerta, não descanse. E é essa ordem que faz você ficar, por exemplo, a noite inteira acordado, todo santo dia. E daqui a pouco eu vou te mostrar o que aconteceu quando uma cidade no Japão simplesmente trocou a cor da luz. O número vai te arrepiar. Fica comigo até o final do vídeo. A gente foi treinado a gostar de luz branca. Shopping, hospital, cozinha moderna, escritório, tudo naquela luz clara, azulada, que faz o ambiente parecer limpo e novo. Virou sinônimo de qualidade. Se você olhar, eu também tenho aqui, mas eu não deixo ela ligada constantemente. Mas ninguém te contou uma coisa. Essa luz é uma invenção de ontem na história da humanidade. A gente existe há centenas de milhares de anos, e em quase todo esse tempo só conheceu 3 fontes de luz: o Sol, o fogo e a Lua, que acaba iluminada pelo Sol. Sol de dia, fogo alaranjado à noite, escuridão para dormir. O seu corpo ele foi construído em cima desse ritmo, geração após geração. Ele não tem defeito. Ele é uma máquina afinada por milênios para funcionar assim. Aí, em menos de 100 anos, a gente virou esse jogo de cabeça para baixo. Encheu a noite de uma luz que imita o meio-dia e achou que não ia dar em nada. Deu. E a ciência começou a medir o estrago. Deixa eu te levar para um lugar que parece não ter nada a ver com a sua sala, as estações de trem do Japão. Durante anos, estações conviviam com uma tragédia silenciosa. Pessoas em sofrimento profundo, elas caminhavam até a ponta da plataforma, o canto mais escuro e isolado, onde ninguém olha, e acabavam se jogando na frente do trem. As autoridades tentaram de tudo, e uma das ideias parecia simples demais para dar certo. E se a gente trocar a cor da luz? Eles instalaram lâmpadas de LED azul suaves exatamente nas pontas das plataformas. Então não foi palpite, tá? Pesquisadores da Universidade de Tóquio acompanharam 71 estações por 10 anos, comparando as que ganharam a luz nova com as que ficaram do jeito antigo. E o número que apareceu é de arrepiar. Queda de cerca de 84% nas tentativas contra a própria vida nos pontos com aquela luz azul. 84%. E olha o detalhe, esse sofrimento não foi empurrado para a estação vizinha como dava para imaginar. Ele simplesmente diminuiu. Para tudo e sente o tamanho disso. Não mudaram a vida financeira dessas pessoas. Não curaram da depressão delas em uma noite só. Só mudaram a cor da luz que batia nelas no pior instante de vida. Isso bastou para mudar o comportamento de milhares de seres humanos. Agora me responde com sinceridade. Se a luz alcança alguém nesse extremo, no limite absoluto da dor, o que será que ela está fazendo com você todo dia dentro da sua casa sem você nem perceber? Se você está pensando, mas isso é só uma estação só, né? Pode ser coincidência. Segura isso, porque os próximos números não vêm de um lugar, vêm de multidões. A revista Nature Mental Health publicou um dos maiores estudos já feitos sobre isso. Quase 87 mil pessoas foram monitoradas. O resultado foi direto no peito. Quem vivia exposto a muita luz artificial à noite tinha 30% a mais de risco de desenvolver depressão. Olha isso. Será que a depressão que muitas pessoas sentem não está ligada à luz? E o contrário também apareceu, e isso é lindo. Quem tomava bastante luz natural durante o dia tinha 20% menos chance de ter sintomas depressivos. A mesma coisa, luz podia te afundar ou te salvar. Depende só da hora, da fonte e da cor. E não parou na depressão. A luz demais à noite apareceu ligada também à ansiedade, ao transtorno bipolar, ao estresse pós-traumático e até a comportamentos autodestrutivos. Não é um probleminha de sono, tá, gente? É a saúde mental inteira levando ao baque. E ainda tem mais. Outra análise, juntando mais de 560 mil pessoas, achou algo ainda mais incômodo. Quanto mais luz dentro de casa à noite, maior o risco de depressão, de forma proporcional. Ou seja, não é só ter ou não ter luz, é o tanto de luz. Cada lâmpada acesa a mais na hora errada vai pesar. Então junta tudo.
A história que aperta o coração no Japão e a estatística fria de quase 1 milhão de pessoas que apontam para o mesmo lugar. A luz não é neutra. Ela conversa com a sua mente o tempo todo. A pergunta é, o que ela anda dizendo para você? Agora a parte que explica tudo. E eu prometo deixar isso simples, sem palavra difícil. Dentro do seu olho, tem células que enxergam imagem, que você já conhece. Mas existe outro tipo de célula descoberta faz pouco tempo, que não serve para enxergar nada. A função dela é uma só: medir a luz do ambiente e avisar o cérebro se é dia ou noite. É um sensor de claridade ligado direto no seu relógio interno. E aqui tá o pulo do gato, gente. Esse sensor não reage a toda a luz do mesmo jeito. Ele é viciado em luz azul, exatamente a faixa que a luz branca fria de LED joga para todo lado. O azul é o idioma que grita dia para esse sensor mais alto do que qualquer outra cor. Quando esse é dia chega de manhã, ótimo, te acorda, te deixa disposto, te alerta. O problema é quando chega à noite, porque aí o cérebro faz o que foi programado para fazer. Ele corta a melatonina. A melatonina é o hormônio que abre a porta do sono. É o recado químico do corpo dizendo: pode desligar, a noite chegou, é seguro descansar. Sem ela, essa porta ela não abre direito. Você até deita, até fecha o olho, mas não mergulha no sono profundo, aquele que repara o seu corpo de verdade, sabe? Então é por isso que muitas pessoas não sabem o porquê, eu não consigo dormir direito. E a parte mais cruel, você não sente a luz fazendo isso, você só sente o resultado. Deita cansado e demora para apagar. Dorme, mas acorda como se não tivesse dormido. E jura que tem algo errado comigo, quando na real tem algo errado em volta de você. E é aqui que isso vira uma bola de neve. Presta atenção nesse ciclo, porque talvez você esteja vivendo ele agora sem saber o nome dele. Uma noite de sono raso já te deixa mais irritado no dia seguinte. Isso todo mundo sente. Mas o problema não é uma noite, é a repetição. Noite após noite, semana após semana, dormindo mal, debaixo de uma luz que nunca deixa o seu corpo entender que chegou a hora de parar, chegou a hora de dormir. Entendeu? E o sono ruim crônico não só te dá olheiras, ele mexe direto no químico do seu humor. Vira aquele desânimo que você não consegue justificar. Só vive cansado, triste, depressivo. Vira o pavio curto com quem você ama. Vira ansiedade de fundo. O aperto no peito sem motivo nenhum. Vira tristeza baixa e constante, né? Parece que sempre esteve ali. E aí vem a maior justificativa de todas. A pessoa começa a se culpar. Por que eu tô assim? Por que os outros dão conta e eu não? O que há de errado comigo? Aí a pessoa transforma um problema que é do ambiente em um veredito sobre ela. Eu não estou dizendo que toda tristeza vem de uma lâmpada. Seria burrice afirmar isso. A tristeza ela tem muitas causas. As perdas, a rotina pesada, a solidão, a química de cada um. O que eu estou dizendo é que existe um fator invisível, silencioso, que quase nunca ninguém coloca na conta. E ele está aceso agora na maioria das casas. Então, se a luz branca fria é a vilã de noite, quem é a mocinha? Agora presta atenção. A luz amarela quente. A luz cor de fim de tarde, cor de vela, cor de fogueira. Repara só numa coisa que você sente já na pele e nunca parou para pensar. Por que um jantar à luz de velas relaxa? Por que a luz alaranjada no pôr do sol dá uma paz esquisita? Por que a gente abaixa a voz sem perceber em um ambiente de luz quente e baixa? Não é frescura de decoração, é memória de espécie. Essa é a luz com que a humanidade foi pegando no sono por milhares de anos. Ela quase não tem aquele azul que grita dia. Por isso ela não trava a sua melatonina. Ela sussurra para o seu corpo o seguinte: pode relaxar, descansa. Acabou o dia. A luz branca, ela energiza. É ótima para amanhã, quando você precisa acordar de verdade. A luz amarela, ela acalma. E é o que você precisa quando o sol se põe. O erro não é ter uma ou outra. O erro é usar a luz do meio-dia na hora de dormir. Chega à noite, a casa toda acesa com luz branca. É isso que quase toda casa faz sem saber. Mas e a melhor notícia de todas? Consertar isso é barato e simples. Não precisa reformar nada. Precisa reescrever o roteiro da sua luz ao longo do dia. Então anota aí. Ou salva esse vídeo aqui, porque isso pode mudar completamente aí você, a sua casa, as pessoas ao seu redor, já nos próximos dias. De manhã, abre a janela,
toma sol, deixa a luz natural entrar e bater na sua cara, sabe? Literalmente. Lembra do escudo? Quem pega a luz de dia teve 20% menos risco de sintomas depressivos. Luz forte pela manhã não é vilã, é remédio. Ela acerta aí, né, o seu relógio biológico interno logo cedo. Durante o dia, pode usar a luz branca à vontade. Sei lá, onde você trabalha, onde você precisa focar. Ali ela pode te ajudar e te deixa desperto e produtivo. É o lugar certo dela. Quando o sol se põe, aí é a virada de chave. Troca a luz branca fria pela amarela quente. Abaixa a intensidade. Deixa a casa entrar no modo noite junto com você. Se der para ter lâmpadas amarelas no quarto e na sala, é melhor ainda. E na última hora antes de você dormir, menos luz, menos tela na cara, ambiente aconchegante. Dá para o seu corpo, né, a chance de produzir melatonina do jeito que ele foi feito para produzir. Então, muitas pessoas que não conseguem dormir, esse é um dos motivos. Então fica aqui um desafio, faz assim, ó, faz um desafio para você. O que custa? Né? Pouquinhos reais trocar uma lâmpada aqui, outra ali, por 7 noites, só luz amarela e baixa depois do pôr do sol. Combinado? Vamos fazer isso? Uma semana. E repara em como você dorme e principalmente em como você acorda e como o seu humor se comporta no dia seguinte. É quase que de graça isso. E o único risco é você dormir melhor. Então o que custa tentar? E eu quero fechar com a coisa mais importante que eu tenho para te dizer hoje. Se lembrar de uma frase só desse vídeo, que seja essa. Se você andar para baixo, cansado, sem aquela vontade de viver que já foi sua, e vive se cobrando por isso, respira. Talvez você não seja fraco. Talvez você só esteja vivendo dentro de um ambiente que trabalha contra você sem nunca avisar. A gente cuida da comida, cuida do corpo, cuida da mente e esquece do ar invisível que a gente vive a noite inteira. A luz. E é ela, uma das pouquíssimas coisas nessa vida que você pode mudar hoje, agora, com o interruptor na parede. Então, cuidar de si nem sempre é uma revolução gigante. Às vezes é um gesto pequeno, quase bobo, repetido todo dia. E é por isso que a maioria das pessoas não fazem. Trocar a cor da luz é um desses gestos. E a leveza que você está procurando pode começar exatamente aí. Na luz, na hora certa. Te vejo no próximo vídeo.